Como você se sentiria morando num condomínio deteriorado, mal cuidado, descascado, sem manutenção? É sobre isso que vamos falar no programa de hoje, da valorização do patrimônio condominial. Está no ar mais um Vida em Condomínio. Você é síndico, corretor de imóveis, advogado ou morador, esse é o seu canal para você tirar todas as suas dúvidas e conhecer um pouco mais sobre a vida em condomínios. Estima-se que existam entre 300 e 500 mil edifícios no Brasil, e é um número que cada vez mais tende a crescer em função do crescimento populacional. E a única saída para isso chama-se condomínio edilício. Mas esses condomínios edilícios, eles sofrem por duas coisas. Primeiro, pelo envelhecimento natural dos seus produtos, pela vida útil que tem o material da construção que foi empregado naquele condomínio e pelas sucessivas má gestões daquele patrimônio. Para que um condomínio mantenha-se atualizado, a primeira forma disso ocorrer é que exista um gestor consciente, um gestor que foque na valorização desse patrimônio. Ele deve tratar aquele condomínio como uma empresa. Esse é o ponto zero. Se ele for um síndico morador ou se ele for um síndico profissional, ele tem que exercer aquela atividade de forma profissional. Porém, o síndico do condomínio, ele é eleito, ele tem um cargo eletivo. Então, muitas vezes, ele deixa de chamar a atenção dos seus pares, dos seus colegas, dos moradores, porque ele sofre um receio. Se ele for chamado a atenção, ele pode não ter um voto. Ele pode ter uma prestação de contas não aprovada. Ele pode arrumar um desafeto dentro daquele condomínio. Mas isso não quer dizer que ele tenha que administrar esse condomínio de forma a deixar com que as pessoas façam tudo. Você vai verificar, nesse condomínio que está sendo mostrado agora para você, é um condomínio que foi entregue em condições perfeitas. Não estou falando de vícios de construção. É um mundo hipotético, é um prédio bonito, bem entregue e bem instalado. Porém, ao lado, você vê um prédio que encontra-se deteriorado. Como é que essa deterioração começou? O morador do primeiro andar alterou um toldo, o síndico não falou nada, o do segundo foi lá e também alterou, porque o primeiro pôde, e daí colocou-se um ar-condicionado, a outra pessoa pendurou roupas, e esse condomínio, que sofreu más gestões, ele teve uma desvalorização no próprio bem. Então é muito importante que o síndico saiba o limite de ser permissivo. Ele não deve ser alguém 100% impositivo, mas também não deve ser permissivo para deixar com que esse patrimônio seja desvalorizado. Esse limite ele vai ser encontrado dentro do equilíbrio e dentro da necessidade de cada condomínio. Estima-se que a desvalorização de um bem pela má gestão passa de 30%. E agora eu vou dizer para vocês como corretor de imóveis. Às vezes um condomínio numa rua e o prédio do lado, com as mesmas características, com a mesma metragem, na mesma rua, um prédio vale X e o outro vale 30%, 40% menos. Aonde você percebe essa deterioração? Não só na má conservação, mas, eventualmente, um dos prédios teve uma mão de obra terceirizada por uma empresa que não prestou um serviço a contento, ou teve uma mão de obra orgânica, onde o síndico não controlou as horas extras, não pagou o acúmulo de função. Isso representou um passivo trabalhista gigantesco, que está sendo rateado. Por exemplo, a falta de manutenção na conservação preventiva desse prédio. Então, aquele prédio que vale 30% a 40% a mais tem um condomínio hipotético de R$1.000. O do lado tem um condomínio hipotético de 1.800. Isso faz com que o condomínio passe a custar mais e passe a ter um passivo e uma desvalorização muito grande. Então é importante que o gestor mantenha sempre aquele condomínio com as contas equilibradas, que a prestação de contas seja feita e que a previsão orçamentária faça jus à necessidade do prédio. Tudo começa, eu acho, pela gestão financeira. Sem dinheiro, não existe valorização. Sem dinheiro em caixa, você não consegue implementar qualquer medida, seja ela pequena ou de grande envergadura,
sem um caixa robusto. Mas se você tem um condomínio que não tem um caixa robusto e quer tornar ele mais valorizável, você tem que implementar medidas que te reduzam o custo e te gerem caixa. Então a primeira condição para valorizar um condomínio é ter caixa. Sem caixa não existe valorização. A partir daí, tendo uma gerência financeira correta, uma gestão financeira adequada, você consegue implementar medidas de melhorar a sua segurança. A segurança hoje em dia é um dos pilares para quando alguém vai comprar ou alugar o imóvel. Toda a parte de iluminação do condomínio, a infraestrutura, tudo aquilo que você oferece como comodidade para o morador, tudo isso são itens de valorização. Outro ponto importante é a manutenção. Você tem que ter uma equipe de manutenção correta, focada, um sistema de manutenção que lhe garanta assegurar todos os processos das manutenções preventivas, emergenciais de forma adequada. Tudo isto em conjunto vai fazendo com que o seu condomínio se valorize. A primeira orientação para o gestor é sempre buscar ter aquele condomínio bem organizado e com as manutenções preventivas. Sempre que o condomínio precisar realizar uma manutenção corretiva, isso vai custar muito mais caro do que ele manter aquele patrimônio ao longo dos anos. Existe uma metodologia de cálculo de desvalorização de patrimônio utilizada pelas empresas de contabilidade, o método linear, que estima-se que um patrimônio, que um bem imóvel desvaloriza na proporção de 4% ao ano. Ou seja, em 25 anos esse bem chegaria ao valor zero. Logicamente que a gente tem condomínios que se valorizam. Por quê? Porque esses condomínios têm a capacidade de realizar as manutenções corretivas e preventivas e também de reeditar aquele patrimônio implantando situações novas sempre que necessário. Por exemplo, uma portaria virtual ou a troca de uma aprumada sempre que necessário. Nós temos uma ABNT que diz que a troca da aprumada deve ser realizada em média em 20 anos. O que ocorre na maioria dos condomínios, eles deixam o condomínio se deteriorar e quando eles vão fazer as correções, isso custa muito mais caro, trazendo um transtorno muito maior. Nós temos uma metodologia também, existe uma teoria na engenharia, a teoria dos 5 S's, que diz que o que não foi contemplado na concepção do projeto custa 5 vezes mais caro no momento da execução daquela obra. Mas essa mesma teoria, ela diz que a manutenção preventiva custa 25 vezes mais caro do que custaria se ela tivesse sido idealizada no projeto. Mas o que chama a atenção é que a manutenção corretiva custa 125 vezes mais cara do que custaria se ela tivesse sido imaginada no projeto. O que seria imaginado no projeto? No momento que aquele prédio está sendo realizado, seriam aplicadas técnicas construtivas para minimizar ou evitar situações que poderiam ocorrer no futuro. Mas o que mais chama atenção é que a diferença da manutenção preventiva para corretiva ultrapassa o custo de 100 vezes. Então é importante que o gestor ele tenha sempre em mente em trabalhar nas manutenções preventivas, trabalhar o condomínio como se ele fosse uma verdadeira empresa, ser bem assessorado do ponto de vista administrativo, do ponto de vista da engenharia e do ponto de vista jurídico. Isso vai evitar que o condomínio se deteriore. Por quê? Porque esse condomínio envelhece por si só. Ele já vai envelhecer, então ele precisa trabalhar para corrigir e preventivamente ajustar essas situações. Lembrando que a má gestão desse síndico ao longo dos anos também majora essa desvalorização, porque ele traz uma série de omissões e falta de cumprimentos de legislações, seja no AVCB, o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, ou no pagamento da mão de obra, ou nas manutenções do dia a dia. Um condomínio bem cuidado é a chave para a tranquilidade do empreendimento. Chegamos ao final de mais um Vida em Condomínio. Agradeço a sua audiência e até o próximo programa.